talvez o que está... Vamos falar da Suécia? A Suécia não fechou. Vamos então comparar realmente a Suécia com o Brasil em vários aspectos. E aí, eu vou apenas mostrar dados e vocês tirem as suas próprias conclusões. A primeira coisa que a gente tem que fazer é comparar a Suécia com países com os quais a Suécia pode ser comparada, tanto em aspectos geográficos, culturais e outras questões sociais também, climáticas, enfim. Então nós vamos colocar aqui uma seleta lista de países. Seriam países aí vizinhos da Suécia, que seriam a Noruega, a Dinamarca e a Finlândia. Então, vamos fazer esses 4 países: Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia. E eles estão ali na região da Escandinávia. Eles falam que a Finlândia não seria estritamente parte da Escandinávia, mas vamos colocar a Finlândia também num conceito mais abrangente. Uma das melhores formas de comparar um país com outro seria com o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Então, vamos comparar o IDH desses 4 países dessa lista e depois com o Brasil. Vamos lá? Então a gente vê aqui que entre todos os países do mundo, o de maior IDH é a Noruega. Vamos procurar agora o próximo da lista, que seria a Suécia, em 8º lugar. A Dinamarca fica em 11º e a Finlândia em 12º. Então, entre esses 4 países, eles estão entre os 12 países de maior IDH do mundo. E onde que o Brasil está nessa brincadeira? A gente vai descer, mudou de página. Chegamos aqui à posição do Brasil, na posição 79 do IDH. E o que o IDH avalia? Avalia questões de saúde, e aí entra a expectativa de vida e outras questões. Olha a escolaridade da população e olha a riqueza da população, que eles olham pelo PIB per capita. Então, toda a riqueza do país dividido por quantos habitantes esse país tem. Então, eu separei aqui, coloquei juntos, unidos, a Suécia e o Brasil, naquela lista lá. Se a gente olha aqui questões de saúde, por exemplo, o Brasil tem 21,5 médicos para cada 10 mil pessoas. A Suécia tem 54. Leitos hospitalares, a Suécia e o Brasil estão comparáveis, mas se a gente olhar, por exemplo, a Noruega, que está em primeiro lugar, tem mais ainda. Se a gente olhar questões de educação, eles dão um show na gente, principalmente no PISA e tal. Em matemática, o Brasil é um desastre. Se a gente olhar outras questões de qualidade de vida também, e se a gente olhar esses países da Escandinávia, praticamente toda a população tem acesso a saneamento básico, a água tratada. E no Brasil ainda a gente tem algumas dificuldades. Eu vou entrar nisso mais pra frente. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai avaliar esses 4 países no quesito Covid-19. A gente vai olhar tanto número de casos, quanto número de casos por milhão, que é importante, e número de mortes por milhão. Isso por quê? Porque a Suécia tem uma população um pouco maior do que esses outros países que eu falei. A Suécia tem cerca de 10,2 milhões de habitantes, Noruega tem 5,3, a Finlândia tem 5,5 milhões e a Dinamarca tem 5,8 milhões, isso aproximadamente. E, no caso da Suécia, ela tem 10,2 milhões. Então, a gente não pode olhar só apenas o número de casos, mas temos que olhar também o número de casos por milhão. Então, vamos primeiro aqui ao número total de casos confirmados. Olhando aqui dados atualizados, olhando apenas o total de número de casos, a gente tem Suécia com 28.582, Dinamarca com 10.713, a Noruega com 8.175 e a Finlândia com 6.145. Então, a gente está olhando aqui o número total de casos, estamos vendo que a Suécia tem mais do dobro de número de casos. Mas como eu falei, a gente tem que olhar o número de casos por milhão. Vamos olhar aqui, por exemplo, número de casos de Covid-19 por milhão. Atualizados também aqui no dia 15 de maio, a gente vê que a Suécia tem mais casos por milhão. Tem 2.830 casos aproximadamente por milhão. Enquanto os outros países, por exemplo, a Dinamarca, tem 1.849, a Noruega 1.507 e a Finlândia 1.109, isso por milhão. Então a gente pode ver que a Suécia, que é o país que não fechou, que é visto como modelo aí pelo governo brasileiro, eles têm mais casos por milhão do que os outros países, principalmente esses países próximos a eles, que têm relações políticas, econômicas, sociais muito parecidas. Então, a gente já está vendo que o fato deles não fecharem, o fato deles não estarem totalmente fechados,
está dando uma dinâmica aí do coronavírus diferente dos outros países próximos. E o que vai acontecer se, por exemplo, a gente adicionar o Brasil nessa brincadeira? Vamos colocar aqui, ó, adicionar um país. Vamos colocar aqui, ó, Brasil. Brasil. Olha para você ver. O Brasil está aqui, ó. Como é um país muito populoso, a gente tem, no dia 15 de maio aqui, 954 casos por milhão. Então, mas a gente está numa curva crescente. E se a gente adicionar um país aí que tem vários casos de coronavírus também? Outros países da Europa. Vamos colocar aqui no caso, a Itália, que foi muito falado um tempo atrás. A Itália está aqui, ó. Vendo? Acima da Suécia. Mas agora já está se estabilizando. A Suécia parece que está numa crescente aí. Vou colocar outro país. Vamos colocar Reino Unido. Reino Unido também. Já está numa crescente aí nos últimos dias. Passou também a Suécia. Agora vamos para o número de mortes por Covid-19. Se a gente olhar aqui, ó, atualizado aí no dia 15 de maio, né, de 2020, nós temos a Suécia com 3.529 mortes, a Dinamarca com 537, a Finlândia com 287, a Noruega com 232. Então, esses 4 países aí, da região da Escandinávia aí, tornando essa definição um pouco mais abrangente, incluindo aí a Finlândia, a gente vê aí que a Suécia está com um número de mortes muito acima. Mas como eu falei, a população da Suécia é um pouco maior. Então vamos olhar por milhão de habitantes. E tá aí. Temos 349 mortes por milhão de habitantes na Suécia, na Dinamarca, cerca de 92, indo para 93, Finlândia, 51,8 e na Noruega, 42,8. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Vamos adicionar o Brasil. E o Brasil está aqui, ó, no dia 15 de maio, com 65,83 mortes por milhão de habitantes. Suécia está várias vezes acima do Brasil. E se a gente pegar um país que foi bem afetado mesmo, um com maior número de mortes, os Estados Unidos. E os Estados Unidos está aqui. Por questão de milhão de habitantes, morte por milhão de habitantes, os Estados Unidos está melhor do que a Suécia, com 259,53 óbitos por milhão de habitantes, enquanto a Suécia está com 349. Pois é. Isso porque esses países são muito populosos, o Brasil e os Estados Unidos, que estão aí, o Brasil, no caso, com 210 milhões de habitantes, os Estados Unidos com mais de 320 milhões. Se a gente adicionar países menores ali, da Europa também, que foram muito afetados e que agora estão aí entrando numa instabilidade. Vamos colocar, por exemplo, a Itália. E aí a Itália, você pode ver, como tem uma população menor e já morreram mais de 30 mil pessoas lá, eles estão um pouco piores. Mas eles já estão entrando numa estabilização. Você pode ver que a Suécia, os Estados Unidos e o Brasil, você está vendo aqui o Brasil numa crescente, que em breve acho que o Brasil vai ultrapassar muitos países aí nessa questão também. A Itália está com 518 mortes por milhão de habitantes. Vocês podem ver que a curva da Itália começou a crescer bem antes do que a curva da Suécia. Então pode ser que em algum tempo a Suécia atinja, os Estados Unidos atinja essa curva da Itália de mortes por milhão e o Brasil também. Agora que a gente já avaliou a dinâmica da Covid-19, tanto nos países escandinavos quanto no Brasil e em outros países também, a gente vai olhar agora algumas questões essenciais de infraestrutura do país, como acesso à água para as pessoas poderem lavar as mãos, que é uma das principais formas de prevenção. A gente pode olhar também a questão da riqueza do país. A gente pode olhar também o percentual da população que está no grupo de risco, população de idade maior. E a gente também pode olhar a questão das moradias, como a moradia, como cada domicílio se comporta em cada país. Quantas pessoas geralmente moram dentro de um domicílio. Isso porque a transmissão entre uma pessoa do mesmo domicílio é muito maior, porque o contato delas é bem maior, porque a gente tem conexões familiares e tudo mais, a gente tem mais afeto, fica mais próximo. Então, a gente vai olhar todas essas questões aqui agora. Vamos, em primeiro lugar, olhar o acesso à água. Eu entrei aqui no site da Eurostat, que é um portal aí de estatísticas da União Europeia. Agora a gente vai ver aqui, por exemplo, o percentual da população que está conectada a pelo menos um tratamento de água de nível secundário. Se a gente for olhar aqui, ó, tem todos os países da União Europeia,
Vamos olhar a Suécia. Aqui está a Suécia. A Suécia, em 2017, isso acontecia em 95% da população. Para lembrar que seriam tratamento secundário. Isso não inclui outras fontes, por exemplo, eu vou pegar um balde e ir ali buscar água não sei aonde, como acontece com milhões de brasileiros. Se a gente for olhar essa questão de acesso mínimo à água, toda a população da Suécia tem acesso a algum tipo de água. E agora, com tratamento, pelo menos a nível secundário, 95% da população. E como é que estaria o país, como estaria o nosso país, né, na questão do acesso à água? Eu vou pegar aqui uns dados mais antigos, do censo de 2010, que tem dados mais abrangentes. Depois eu vou pegar daquela pesquisa de amostra por domicílio, que é atualizado sempre. A gente pode olhar aqui, no censo de 2010, né? Quanto ao abastecimento da água, 78% da população tinha uma rede geral com canalização interna, 10% com poço ou nascente, que era canalizado, e 7% da população não tinha abastecimento de água. Isso no censo de 2010. As coisas vão melhorando, né, com o decorrer dos anos. Agora vamos pegar dados mais atuais. A gente pega o Programa Nacional por Amostra de Domicílios, que aí a gente avalia mais os domicílios em si. O Brasil, aqui está 72 mil, mas está vendo aqui que é 1.000 unidades. Então seria 72 milhões 395 mil. Então a gente tem 72 milhões de domicílios e desses, com uma rede geral de distribuição de água, 61 milhões 926 mil. Com um poço profundo ou artesiano, 5 milhões 152 mil. Com um poço raso, freático ou cacimba, 2 milhões 325. Com fonte ou nascente, 1.534. Isso aqui seria outra fonte de água. E nisso a gente pode incluir, por exemplo, pessoas que pegam um balde e vão caminhar para buscar água num rio. Essa aí estaria na outra. Então você pode ver que existem milhões de domicílios, sem contar os moradores que estão dentro desse domicílio, que vamos supor que tem 3 moradores por domicílio aqui no Brasil. Então a gente tem milhões de pessoas no Brasil que sequer têm acesso a uma rede de distribuição de água. E quando tem acesso à água, muitas vezes não é uma água tratada, é água de poço, e várias outras fontes, por exemplo, até de rios que a pessoa tem que andar para buscar água. Vocês podem ver isso nos dados do próprio governo brasileiro. Isso não acontece, por exemplo, na Suécia. Outra coisa que a gente vai olhar aqui agora é das casas, dos domicílios brasileiros que têm acesso a uma rede de distribuição geral de água, qual é a disponibilidade semanal deles de acesso à água. Por exemplo, temos 61 milhões 926 mil, aproximadamente, domicílios com rede geral de distribuição de água como principal forma de abastecimento de água. Desses, 54 milhões 804 mil têm uma disponibilidade de água diária. De 4 a 6 dias na semana, a gente tem 3 milhões e 90 mil. E de 1 a 3 dias na semana, a gente tem mais de 3 milhões de domicílios. Beleza? Isso é os que têm acesso a uma rede geral de distribuição de água como fonte principal. Ou seja, mesmo quem tem acesso a uma rede de distribuição de água, muitas vezes não tem esse acesso diário. Então, como é que você vai lavar a mão toda hora, que é o que eles recomendam? Como é que você vai lavar a mão sempre se nem é todo dia que você tem acesso à água? E agora, outra questão que a gente vai avaliar aqui também seria a distribuição de renda do país, a riqueza do país e a população. A gente já sabe que o PIB per capita da Suécia vai ser bem maior que o Brasil, mas já que eles insistem em comparar a Suécia com o Brasil, vamos lá. O PIB per capita da Suécia seria de 54 mil dólares por habitante, né? Isso é per capita e tal. E o Brasil com 15.850. Isso aqui, dados de 2018. E como o nosso PIB deve abaixar, esse número deve abaixar também. Agora a gente vai olhar o percentual da população idosa, né? Que seria aí com 65 anos ou mais. No caso da Suécia, estou olhando aqui também no site da Eurostat. Vamos dar um zoom. Aqui, ó, Suécia. A gente vai indo. Aqui, ó, 19,8 em 2018.
Então, cerca de 19-20% da população da Suécia está acima dos 65 anos. E no Brasil, se a gente olhar aqui no site do IBGE, a gente tem que a parcela de pessoas com 65 anos ou mais representa cerca de 10,5% da população. Isso em 2018. Então agora deve estar próximo de 11% e lá na Suécia mais próximo aí de 20%. Então você pode ver como é um país mais rico, a expectativa de vida é maior, logicamente. O percentual da população acima de uma idade tal vai estar bem maior. Mas como o Brasil tem quase 20 vezes a população da Suécia, o número de idosos que o Brasil tem é bem maior do que na Suécia. Mas é só questão de proporcionalidade. O pessoal fala que as pessoas não costumam olhar isso na hora de olhar na Covid e tal, mas vamos lembrar que a gente é um país muito mais pobre e que não é só pessoas acima de 65 anos o que morrem, pessoas mais pobres, com outras comorbidades mais novas também do que 65 anos, estão morrendo. Agora a gente vai olhar uma questão que as pessoas não estão se ligando muito, que seriam como é o domicílio em cada país. Olhando aqui novamente no site da Eurostat, a gente vai ver aqui, ó, como compõem as famílias na Suécia. Tá aqui a Suécia, né? Aqui embaixo. A gente pode ver aqui que na Suécia existem 5.239.000 aí domicílios. E como são esses domicílios? Por exemplo, a grande maioria aqui, ó, você pode ver em 2018, que 56, vou dar até um zoom, ó. Eita. Vou dar um zoom, aqui ó. Adulto, solteiro, sem criança. Então a pessoa está morando sozinha, uma pessoa dentro de casa. Então se ela ficou doente, ela não vai passar para ninguém, porque dentro de casa ela não vai passar para ninguém dentro de casa, porque ela mora sozinha. Então, como que é essa composição na Suécia? Então tá aqui a Suécia, 56,6% de todos os domicílios, mais da metade, quase 60% dos domicílios da Suécia tem uma pessoa dentro de casa. Você pode ver que essa é a composição majoritária aí na população. Tem também casais com criança, às vezes um pai com um filho, enfim. As casas na Suécia têm poucos moradores em si. Quando a pessoa mora sozinha, mora ela e mais uma e tal. E como que é no Brasil? Tendo como fonte novamente a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, esse que é um dado de 2019, a gente vê que o número médio de moradores no Brasil por domicílio é de 2,9. Agora a gente vai se perguntar quantos por cento desses domicílios aí, que o Brasil tem mais de 72 milhões de domicílios, quantos desses domicílios tem uma pessoa só morando dentro? Pesquisar, né? Pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio. Tá vendo aqui, né? O total, 72 mil unidades, então seriam 72 milhões, 395 mil. Quantos desses domicílios tem um morador? 11 milhões, 702 mil, aproximadamente. Então, isso dá o quê? Isso dá 16% dos domicílios brasileiros tem uma pessoa dentro. Na Suécia, esse percentual, como eu falei, é de 56,6%. Então, a grande maioria dos moradores do Brasil tem alguém dentro de casa para poder passar o SARS-CoV-2. As outras maiorias aqui do Brasil seriam casas com 2 moradores e 3 moradores, de fato, pelo fato, né, também, do número médio de moradores no Brasil ser 2,9, aproximadamente 3. Esse número está diminuindo, viu, galera? Em 2000 era quase 4, em 2010, no censo de 2010 era 3,5, e agora não vai ter, né, o censo de 2020 por causa de contenção de gastos e tudo mais, mas a gente já está caindo aí para casa de perto de 3. Agora uma coisa que a gente vai fazer é avaliar a aderência da população ao isolamento social. Para isso a gente vai olhar aí informações do Google, né, que monitora aí questão de geolocalização de vários celulares. Então fizeram essa amostra e eles estão colocando relatórios aí sobre essa questão. Vamos então analisar os países escandinavos por questões culturais próximas, climáticas e tudo mais. A gente pode ver aqui, ó, pegar a Suécia, né, que é o objeto aqui do nosso estudo. A
a gente pode ver que em áreas de recreação, como por exemplo, teatro, cinemas, livrarias e tudo mais, restaurantes, cafés, diminuiu 16% em relação ao normal. Isso aqui na Suécia. Isso seriam as coisas totalmente não essenciais nesse momento. Na Noruega, menos 18%, então 16, 18%. Na Finlândia, menos 31%, foi uma adesão bem maior. No caso da Dinamarca, menos 22%. Então vocês podem ver que a população está aderindo, lógico, menos do que os outros países da região, mas está aderindo de certa forma ao isolamento social. Agora, vamos ver a questão de visitas em supermercados e farmácias. Então, menos 1%, né, na Suécia. Noruega, mais 5% do que o normal. Finlândia, mais 4%. E Dinamarca, mais 11%. Então, vocês podem ver que na Suécia diminuiu, né, no caso, e nos outros países aumentou um pouco. E no caso da Dinamarca, aumentou consideravelmente. Agora a gente vai olhar a ida, por exemplo, em ambientes públicos, ambientes de caminhada, passeio com cachorro, praças e tudo mais. Esses ambientes mais abertos, não fechados, né? Porque em ambientes fechados, tudo mais, cafés, restaurantes, shoppings, a ida da população a esses locais caiu em todos esses países. Agora, em ambientes abertos, se você fechou esses lugares, é normal que esses ambientes abertos tenham um maior público, né? Agora, apesar de o pessoal estar sempre controlando, né? Então aqui, em parques, no caso, a Suécia, né? Mais 146%, um número bem significativo. Noruega, mais 84%. Finlândia, mais 96%. E Dinamarca aqui no caso, mais 173%. Mais do que a própria Suécia. Pois é. E a gente vai olhar outras coisas aqui, como por exemplo, estações de transporte público. Na Suécia, menos 17%. Noruega, menos 22%. Finlândia aqui, né, que a gente está menos 42%, foi uma adesão bem maior. E o outro aqui, né, Dinamarca, menos 27%. Aí vocês podem ver pelos dados do próprio Google, né, que monitora essas questões de geolocalização, que a presença de pessoas em locais fechados está caindo em todos os países ali da Escandinávia, inclusive na Suécia. Lógico, na Suécia está um pouco menor, mas ainda assim a população está aderindo às recomendações da Organização Mundial da Saúde. Lógico, não é toda a população, isso não está acontecendo em país nenhum, toda a população aderir, mas vocês podem ver que está tendo algum tipo de aderência. Ninguém lá está vivendo como se tivesse tudo normal. Então, esse papo, vamos seguir a Suécia, lá estão vivendo normal, isso é mentira, vocês podem ver aqui. Suécia, novamente, ambientes de trabalho, menos 5% e aumento em residências, mais 2%. Os outros países aqui, ó, na Noruega, menos 11, mais 3, pode ver que é maior. Finlândia, né, que a gente está aqui, menos 13, mais 3. E na Dinamarca, por último, menos 6 e mais 3. Então, por exemplo, Dinamarca, Suécia, tem uma diferença? Tem, em relação à média? Tem. Agora vocês podem ver que a Suécia está sim, com um isolamento social não tão rígido quanto os outros países da região. E talvez seja por isso que os números da Suécia, principalmente se olhar por milhão de habitantes, são muito, muito superiores aos países vizinhos. Mas também isso não significa que a Suécia não está fazendo nada. Como vocês viram aqui, os dados do próprio Google, eles estão sim adotando algumas medidas de isolamento social. Nem que seja a própria pessoa, por conhecimento próprio, querer tomar essa medida de isolamento por si. Por último, vamos colocar aqui o Brasil, né, nessa brincadeira. O Brasil, por exemplo, caiu menos 47% em restaurantes e tudo mais, principalmente por causa dos fechamentos. A presença em parques também diminuiu, mas a presença em supermercados e farmácias aumentou, mais 10%. Em estações de transporte público, menos 40%. Em ambientes de trabalho, menos 19%. E ambientes residenciais, mais 13%. Eu vou deixar todos esses dados aí. Enfim, eu acho que com esse vídeo aqui, espero que vocês tenham entendido que o Brasil não é a Suécia. Então,
Não tem por que comparar o Brasil com a Suécia, porque a gente tem questões sociais muito, muito diferentes da Suécia. Eles estão em alguns aspectos muito, muito acima de nós. Principalmente questão de acesso à água, distribuição de renda na população. Então não cabe comparar. Mostrei aqui os dados. Se você tem uma opinião divergente, vou deixar os links aqui na descrição. Esses são os dados. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. No mais, dá like, comenta aí. Até a próxima.